Olá, o meu nome é Paulo Cogos e esse vídeo é a respeito do tema pena de morte. E eu faço especialmente para refutar os argumentos do Kim Kataguiri, que fez um vídeo tentando rebater os meus argumentos do meu primeiro vídeo sobre pena de morte. O Kim Kataguiri defende a minarquia, onde o Estado cobra imposto do povo para manter um aparato de justiça. Primeiro, trata-se de uma contradição em termos. Um sistema de justiça não pode viver de uma injustiça que é o roubo, e imposto é roubo. Por isso que eu sou anarquista. Segundo, qualquer pessoa versada em economia sabe que o livre mercado provê qualquer bem e serviço escasso melhor que o monopólio coercitivo socialista, e a minarquia é um monopólio coercitivo socialista do bem-justiça. Agora vamos ao ponto central do vídeo, que é a pena de morte. O Kim Kataguiri fala que a estrutura requerida para se aplicar a pena de morte é mais cara do que aquela requerida para se aplicar, por exemplo, a prisão perpétua. Primeiro, tendo já refutado a minarquia, num sistema anarcocapitalista onde tudo é privado, o consumidor decide se ele quer ou não pagar por um arranjo melhor. Cabe essa decisão de pagar mais caro ao consumidor, o preço é irrelevante. Segundo, a pena de morte só é cara hoje porque o Estado fica com frescurinha de direitos humanos. Ah, o bandido vai ser executado, então nós temos que primeiro fazer ele dormir bonitinho para ele não sentir dor. Ah, por acaso ele deu esse privilégio para a vítima? Não, a vítima deve ter tido um sofrimento indelével. Deve ter sido brutalmente espancada, torturada, sequestrada, estuprada. Os seus últimos momentos devem ter sido de puro terror. Então, para que ter uma pena humana para um bandido? Quem discorda de mim nisso está incorrendo num reductio et absurdum moral, porque a vítima é inocente. O bandido foi lá e matou um inocente. Então ele é bandido, ele impôs uma morte a quem não merecia morrer. Dar para ele uma pena menor, mais humana do que o que ele fez com a vítima, é colocar o bandido num patamar moralmente superior à da vítima, o que não faz o menor sentido. Aí o Kim Kataguiri fala, não, o bandido é um ser humano. E daí? Mais um motivo para se aplicar uma pena cruel nele, pelo seguinte. Se o bandido é um ser humano, antes de ser bandido, ele tinha direitos e privilégios sobre todas as outras espécies da Terra. Sim, eu sou especista. Se ele tem esses direitos e privilégios, ele tem, portanto, correspondentes deveres e responsabilidades de respeitar esses direitos de outrem. Já uma vaca não tem nem direito nem dever. Ela pode ser morta para fazer um hambúrguer, um bife. Tudo bem. Agora, se o bandido violar o direito à vida de alguém, ele não vai para o mesmo patamar que a vaca. Então agora ele deixa de ter direitos e deveres. Não, você tinha esse privilégio porque você tinha deveres e responsabilidades. Violou, o bandido vai para baixo da vaca. Ele vai para baixo de todo aquilo que não tinha nenhum direito natural a princípio. Para baixo de pedra, para baixo dos vermes, para baixo de fezes. Então agora você pode fazer o que quiser com ele. Ele perde o direito até de não ser torturado. Aí o Kim Kataguiri fala que não pode ter pena de morte porque é muito melhor para a vítima que o bandido vá para a prisão perpétua e trabalhe e a renda vá para indenizar a vítima. Ok? O que é vantajoso ou não é fruto de uma valoração subjetiva do indivíduo. Se uma moça é estuprada, cabe a ela decidir o que é mais vantajoso para ela. Viver o resto da vida com a renda do bandido trabalhando como escravo numa prisão, ou exercer o seu direito natural de vingança e ter o prazer de ver esse estuprador ser brutalmente torturado. O que está dentro dos direitos naturais da vítima de estupro. Certo? Vingança é o cerne da justiça. É um direito natural da vítima. Depois o Kim Kataguiri fala que eu comparo o homicídio com roubo. Não. Quem compara o homicídio com roubo é ele. Eu estou falando que o homicídio é muito mais grave do que um roubo. E, se uma pessoa rouba R$100, não só ela tem que devolver os R$100, como ela tem que devolver mais R$100, ela perde esse direito que ela violou, e mais um monte de indenizações de juros, de custo de oportunidade, de dano psicológico. E aí, um homicida vai ter uma pena menor do que o próprio homicídio que ele praticou? Então, proporcionalmente, você está falando que um homicídio é menos grave do que um roubo? Não. Por isso que eu defendo a pena de morte, no mínimo, para um crime desses. Aí o Kim Kataguiri fala que é inumano sentir prazer com o sofrimento e a morte de alguém. Errado de novo. O que é desumano é não sentir nada. É da natureza humana amar, odiar, ficar feliz, ficar triste. Sentir prazer com a felicidade de alguém que ele ama. E sentir prazer com o sofrimento de um canalha que matou alguém que ele ama. Isso é ser humano. Agora, o que a ONU e os estados do mundo querem?
que você não sinta nada mesmo, que você perca a capacidade de amar e de odiar. Porque aí fica mais fácil nos controlar. O que eles querem é anestesiar nossos sentimentos, promover uma zumbificação moral da humanidade, o que tiraria o nosso caráter humano e nos aproximaria do gado. E é muito mais fácil controlar gado do que controlar seres humanos, né? Está aí dentro do interesse do Estado, de escravizar a raça humana. O Estado é um aparato de escravização. E já dizia Dante Alighieri, o inferno é um lago gelado onde os sentimentos morrem, onde se congelam as almas. Eu não quero estar nesse inferno de Dante. E eu confesso aqui, sim, eu fico feliz e eu sinto prazer quando um bandido desse nível aí, estupradores, assassinos, sequestradores, é torturado e morto. Que fique bem claro que eu não estou falando aqui de ladrão de galinha. Se alguém torturasse um ladrão de galinha, aí essa pessoa sim é que estaria sendo uma agressora. O ladrão de galinha tem que ser punido por outros meios, indenizar com 10 galinhas, que seja. Aí o Kim Kataguiri faz um argumento que foi o único argumento que eu respeitei. Que ele fala que existe o risco de erro judicial e um inocente poderia ser executado. Mas é muito fácil rebater também. Primeiro, com esse argumento, nós teríamos que negar todas as punições possíveis e imagináveis, incluindo multas e prisões, porque senão você tem o risco de prender um inocente, de multar um inocente. E depois, que muitas atividades humanas impõem riscos a inocentes, e cabe ao bom senso julgar o quanto elas valem ou não. E quais são as medidas técnicas que devem ser tomadas para impedir, para mitigar esses riscos. Caso contrário, nós teríamos que proibir a aviação civil, porque você está correndo o risco nesse exato momento de um avião cair na sua casa e te matar. Você proibiria a aviação civil? Esse exemplo está no livro do David Friedman, As Engrenagens da Liberdade, que eu até me expressei mal, recomendei não ler, mas o que eu quis dizer é que eu não recomendo usá-lo como referência metodológica. Mas é um exemplo muito interessante e cabe ressaltar também que o David Friedman defende a pena de morte. Então, a aviação tem que ser segura, o avião tem que ser seguro, você não pode fazer um avião chechelento. A pena de morte tem que ser aplicada com o devido processo, com muitas provas contra o assassino, mas ela tem que ser aplicada. Você não chegou a sequer arranhar o pilar ético sobre o qual repousa a minha defesa da pena de morte. Então, acabei aqui com os argumentos do Kim. Ele termina o vídeo falando uma frase do Gandhi: olho por olho e o mundo acabará cego. Leia o livro do Leandro Narlock, O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo, e você vai ver que o Gandhi não é esse santinho que você acha que é. Muito pelo contrário. Ele também não entende nada de teoria dos jogos, né? Porque a frase correta é: olho por olho e canalha nenhum vai ter coragem de sair por aí furando o olho dos outros. Isso se chama deterrence effect. Tendo aqui acabado com os argumentos do Kim, tem também um tal de J.M. Rigoni, que foi desonesto e tentou usar uma falácia da falsa dicotomia para me colocar numa armadilha. Ele foi intelectualmente desonesto. Ele falou, para acabar com a pena de morte, nós teríamos que ter outra Constituição. E aí nós estaríamos sujeitos à Constituição dos petistas, que estão dominando o país, o esquerdismo está dominando o país, então você está defendendo o esquerdismo. Olha isso, né? Vamos pegar o seguinte exemplo. Imagina que o J.M. Rigoni vivesse no Terceiro Reich, na Alemanha nazista. E aí, para acabar com a solução final, com o Holocausto, teria que torcer para que os soviéticos vencessem a guerra. Então ele diria o quê? Que é inválido ser contra o Holocausto e que eu estou defendendo um regime soviético? Isso é uma falácia da falsa dicotomia que ele usou de maneira muito desonesta. Aí depois ele fala também que eu defendo o Estado, porque eu estou querendo dar ao Estado o poder de decidir sobre vida e morte dos outros. Eu estou defendendo a pena de morte e eu sou contra o Estado. E de qualquer maneira, o Estado é um agressor. Ele já é um agressor por natureza. Pior ainda, se além da agressão que ele já faz intrinsecamente por ser um Estado, se ainda por cima ele cometer uma agressão adicional contra a vítima ao impedir que ela tenha o seu direito natural de justiça. Portanto, o J.M. Rigoni está defendendo dupla agressão estatal. E eu sequer defendo o Estado. Finalizo aqui o vídeo. Um abraço.